E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui agora uma sequência boa de aulas, né? Química orgânica é um assunto muito extenso, a gente precisa ir com muita calma, mas ao mesmo tempo é um assunto fácil, é um assunto que não vai dar grandes dores de cabeça para a gente. O que consiste a química orgânica? Então, basicamente, é a química do carbono. O carbono ele é tão diferenciado dos outros elementos que ele tem uma química só para ele. Então, a química orgânica é uma química molecular, ou seja, só está acontecendo ligação covalente entre os átomos, estão estabelecendo moléculas. Até aí, você tinha um monte de molécula que forma na inorgânica também, como os ácidos, a grande maioria deles, a esmagadora, são moléculas. Você tem algumas bases ali que são moleculares, os sais já são iônicos, mas a molécula é aquele pacote fechado ali, que entra, ninguém sai, já está formado. A grande diferença é que pelo carbono ter uma grande capacidade de fazer ligações, a gente consegue ter uma gama muito grande de moléculas com pouquíssimos elementos. Então, ó, aqui do lado eu coloquei uma tabelinha para os elementos que vão acontecer na química orgânica. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quando eu pego esses três aqui, eu já estou resumindo a química orgânica em quase 100%. 90% da química orgânica está aqui. Bota o nitrogênio, foi quase fechou o pacote inteiro, né? Para fechar aqueles 4, 5%, a gente tem aqui a galera da família 7A. Então, dentro desse quadrinho aqui, né, eu tenho aqui ó, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que eu estou descrevendo praticamente a química orgânica inteira. Então, ela é muito diferente da inorgânica por conta dessa possibilidade de montagem de moléculas com esses elementos que estão aí aparecendo aqui no cantinho. O que o carbono tem de especial que os outros elementos não têm, a ponto de ter uma química só para ele? Que privilégio é esse, o carbono? Então a jogada é o seguinte: o carbono faz 4 ligações, já começa com um número bem elevado. Né? Então você tem, em termos de covalência, muitos átomos fazendo 1 e 2 ligações, mas 4 já é um número bem bacana. Ó, beleza, o silício também faz, Rafael. Então você tem ali o fósforo numa situação covalente, acaba fazendo também. Só que dessa maneira que o carbono faz, ninguém faz. Além dele fazer essas 4 ligações, ele ser tetravalente, ele também tem uma capacidade de formar cadeia. Guarda bem a palavra cadeia, que na química orgânica ela tem todo um significado. Cadeia nada mais é do que uma sequência de carbonos, carbono ligado no carbono. Isso não vai ser comum em outras espécies químicas, né? Você não vai ter grandes estabilidades. Então você tem, por exemplo, oxigênio ligar O no O, forma um O2, acabou, morreu, tchau e benção. No máximo vem o ozônio. Carbono não. A gente pode ter carbono ligado no carbono, ligado no carbono, e vão montar uma cadeia aí. Provavelmente você agora nesse local está cercado de plástico. E o plástico nada mais é do que são grandes, enormes moléculas de carbono. A matéria viva, olha o nome, química orgânica. Né? Quem batizou com esse nome de química orgânica estava imaginando que os compostos que vinham de seres vivos eram exclusivos. Né? Só podiam vir do ser vivo, até que um cidadão foi lá e sintetizou a ureia no laboratório a partir de substâncias minerais. Aí essa ideia de química orgânica acabou caindo, mas o nome ficou, né? Acreditava-se que exclusivamente viria de origem de um ser vivo, de uma planta, de um animal, mas não. A base mesmo da química orgânica é o carbono. Deveria se chamar química do carbono, seria muito mais adequado. Questões de marketing, esse nome acabou pegando. Então, capacidade de formar cadeia, que nada mais é do que sequência, e mais as ligações que o carbono faz. Você vai encontrar o carbono fazendo essas 4 ligações de 4 formas diferentes. Né? Na realidade são 3, mas a gente pode começar falando com 4. Ele vai se ligar a 4 outros átomos, assim, ó, fazendo 4 ligações, do jeito que está aqui. Ou ele pode fazer uma dupla, igual está aqui, ou ele pode fazer uma tripla. Podendo também rolar 2 duplas, é mais difícil. Esse caso aqui ele é bem difícil de acontecer, mas acontece. Então você só vai ver o carbono desse jeito aqui. Você não vai ver o carbono fazendo 5, nem 3, nem ligação quádrupla, isso não existe na química. Então é ligação simples, dupla ou tripla. E cada situação dessa que o carbono fez, ele teve que se organizar espacialmente. Então o carbono lá, número 6, a gente pensa na distribuição eletrônica dele, é isso aqui. Última camada, camada de valência, tem 4 elétrons de valência, 4 elétrons na última camada. Aqui a gente tem o orbital S e o orbital P.
Então os elétrons que estão nesses orbitais aqui, e esses orbitais vão se reorganizar para poder se adaptar a cada uma dessas situações que está aqui aparecendo. Essa adaptação que o carbono faz para poder ter essa variedade é chamado de hibridização. Híbrido, né? Quando você junta duas coisas, elas formam um único. Então esses orbitais aqui, o orbital sp, eles se reorganizam para poder fazer essas ligações que estão aqui. Então a primeira hibridização, ou hibridação, alguns falam também hibridação, é esse lance aqui de sp3, sp2 e sp. Ih, saiu um 2 aqui, gente. Por favor, perdoa. Aqui é sp, tá? Então, é sp. O que acontece? Esses orbitais se organizam para formar isso daqui. Então, a gente tira uma questão boa daí. O cidadão bota ali uma molécula, aponta para um carbono e pergunta para você, que hibridização é essa? O cara arranca os cabelos, meu Deus, o que é isso? Gente, é bem simples. Se o carbono estiver fazendo só ligações simples, ele é um carbono sp3. Se aparecer uma dupla, ele é um carbono sp2. E se ele aparecer duas duplas ou uma tripla, ele é um carbono sp. Acabou, tchau e benção, morreu. Só isso, tá? Então, o carbono ele vai totalmente com ligações simples, ele é um carbono sp3. Uma dupla sp2, duas duplas ou uma tripla, que é o caso mais comum, ele é um carbono sp. E ele vai se organizar diferente, espacialmente falando. Então, esse primeiro caso aqui, ele tem uma geometria tetraédrica. Tem um desenho aqui no modelo de bolas, eu coloquei a imagem, que ela é mais difícil. Essa aqui é a única geometria mais difícil de enxergar, que eu digo, tá? Ela é a única geometria que ela é tridimensional. Então tem até essa representação que vocês estão vendo aqui, ó, esse pretinho e esse tracejado. Para dizer que esse está para frente e esse aqui está para trás. Esse daqui estaria no plano. Essa aqui é uma fórmula tridimensional. Ela é bem usada para o tetraedro, tá? A geometria tetraédrica. E aqui vão ter ângulos de 109 graus. Quando a gente faz no papel esse carbono aqui, a gente fica com a nítida sensação de que é uma cruz, né? Se é uma cruz, é ângulo de 90 graus. Não, isso não acontece. Na realidade é isso daqui, ângulos de 109 graus. E nada de ângulo de 90 graus. Isso aí é conversa morta. Já a hibridização sp2 ela vai gerar uma geometria trigonal plana. Aí aqui a gente tem um ângulo de 120 graus. Essa aqui é bidimensional, essa é 2D. O jeito que vocês estão vendo aqui é o jeito que ela é na vida real. Tá? Ela forma um triângulo se você juntar as pontas. Por isso o nome dessa geometria trigonal plana. Tá? Essa aqui já se representa no papel fielmente. Essa aqui não dá para fazer fielmente no papel. A linear, como o próprio nome já diz, ela tem um formato de linha, que é a hibridização SP. Então aqui a gente já tem um ângulo de 180 graus. Aqui também, né? A mesma coisa. O carbono vai se ajeitar para ficar linear. Então, o que a gente já pode tirar aqui? Lembra que eu falei? Já dá para botar uma questão. O cara dá uma molécula, aponta para um carbono e pergunta: que hibridização é essa? Aí você vai lá: opa, peraí, esse carbono faz uma dupla. Uma só? Então é sp2. Acabou. Aí ele muda a pergunta: não, vou apontar para esse aqui e quero saber a geometria. Como é que eu vou saber a geometria? Mesma coisa. Todo sp2 é trigonal plano. Se você conseguiu perceber que é sp2 porque tem uma dupla, você vai saber que ele é trigonal plano. Da mesma forma, se é sp, ele vai ser linear. Da mesma forma, se for sp3, é tetraédrico. Aí o cidadão ainda pode até perguntar o ângulo a vocês. Né? 109 graus é 28 minutos. Então, 29, uns quebradinhos aí também. Tem só isso, né? Aproximadamente. Beleza? Tem muitos autores que só falam 109 graus e acabou. Tá? 109 graus está ótimo. Pessoal, então eu posso perguntar hibridização, eu posso perguntar a geometria e eu posso perguntar o ângulo. Como que eu vou saber isso? Olhou para o carbono, só tem ligações simples? Ele é tetraedro, ele é sp3, ele tem ângulo de 109. Olhou para o carbono, ele tem uma dupla? Ele é trigonal plano, ele é sp2. Olhou para o carbono, ele tem uma tripla ou duas duplas como estão ali, né? Ele vai ser sp, ou ele vai ser linear, ou você fala que ele tem um ângulo de 180 graus. Então, isso aí é bem tranquilo, já dá para brotar uma situação daí pra gente, tá bom? Então, isso aqui, ainda ensinando o pessoal a escrever
em química orgânica, como eu costumo falar, né? A gente está aprendendo aqui a base. As ligações como vão aparecer, eu até falei já anteriormente que não existe ligação quádrupla. Ou a ligação é simples, ou ela é dupla, ou ela é tripla. Aí a gente pensa o quê? Bom, se eu tenho uma ligação simples, ela é mais fraca que a tripla, que a tripla tem 3, segura mais. A lógica aqui não é essa, tá? É justamente o contrário. Como eu tenho uma ligação simples, um carbono fica de frente para o outro, lindo, estabelece a ligação perfeita, forte. Quando eu tenho uma ligação dupla, a primeira é fortona, só que a segunda ligação, ou ela vai vir por cima, ou ela vai vir por baixo. E essa segunda ligação que vem, ela vem meio capenga, ela não, o carbono de frente para o outro não fica muito bem. Então, a partir da segunda ligação, necessariamente ela é uma ligação fraca. Então, se um composto tem ligação dupla, ele tem pontos de fragilidade. Essa aqui é a pegada. Se um carbono tem ligação tripla, piorou, porque ele tem 2 pontos de fragilidade. Ah, mas é mais difícil quebrar. É, mas quando quebrar, vai quebrar por aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula, não vou nem exagerar muito aqui, ó. Tem uma dupla aqui, né? Aí aqui vão ter os hidrogênios. Você vai perceber que o hidrogênio é o fiel escudeiro do carbono, é igual arroz, né? Está sempre lá, está sempre acompanhando. Vou botar o microfone um pouco mais para perto aqui. Então vamos colocar aqui os hidrogênios. Opa. Se acontecer alguma coisa com essa molécula, eu caso um dinheiro que vai começar acontecendo por aqui. É o ponto de fragilidade da molécula, vai ser a dupla ou a tripla. Fica muito esperto com relação a isso, tá bom? Então é assim que funciona. Aí a gente já pode tirar um conceito daqui, né? Essa dupla e tripla serve para qualquer coisa, mas quando a gente está falando de carbono, o carbono, quando ele só tem ligações simples entre carbono, ele é dito um carbono saturado. Da mesma forma, quando o carbono tem uma dupla ou uma ligação tripla entre outro carbono, ele é dito insaturado. Então, o insaturado é aquela situação onde temos os pontos de fragilidade, beleza? Então aqui a gente tem os pontos de fragilidade. Aí vocês já devem ter ouvido falar em gordura saturada e gordura insaturada. Qual é a mais saudável? É a insaturada. Por quê? Porque ela tem carbonos insaturados, ela tem pontos de fragilidade. Então o nosso corpo consegue quebrar essa gordura com mais facilidade, beleza? E vale lembrar que essa situação de saturado e insaturado só vale para carbono-carbono. Se for carbono para oxigênio, isso aí já não funciona, tá bom? Então a gente tem as ligações sigma e as ligações pi. Sigma todo mundo tem. A pi só vai aparecer quando houver dupla e quando houver tripla, e é o ponto de fragilidade da molécula. Vale lembrar também que a ligação carbono-carbono simples, ela é uma ligação mais comprida que a dupla e que a tripla. Por quê? Na tripla, os carbonos têm que chegar mais pertinhos uns dos outros para poder fazer a ligação. Então, às vezes eles perguntam de tamanho. Essa daqui seria maior e a tripla seria menor, porque justamente os carbonos têm que ficar ali mais pertinhos. Lembra que eu falei que a ligação que vai por cima e vai por baixo, ela já vai meio capengando. Então, o carbono tem que se aproximar do outro. Classificação do carbono. Isso aqui é bem tranquilo, né? O carbono pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. Aí tem gente que fala assim, o carbono quaternário faz 4 ligações, terciário 3. Não vai nessa, não. Carbono, gente, ele faz sempre 4 ligações. Se a química orgânica fosse uma religião, o primeiro mandamento seria o carbono fará 4 ligações sempre. Pronto. Não esquece isso. Então, tanto carbono primário, secundário, terciário ou quaternário diz respeito a ligações que o carbono faz com outro carbono. Então, por exemplo, vamos apontar para esse aqui que eu botei um pontinho vermelho. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios e só um carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a 2 outros carbonos. Aqui é hidrogênio. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui só está ligado a um carbono primário. Primário e secundário é o que sempre vai ter em maior quantidade, não tem muito erro. Esse daqui é um carbono que está entre 2 carbonos. Ele é um carbono secundário.
Esse daqui, ó, a situação mais rara que tem para acontecer, um carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Então ele é quaternário. E esses outros aqui são todos primários. Então é assim que acontece, beleza? Uma dúvida que começa a surgir quando acontece isso aqui, ó. Aqui eu botei um oxigênio. Esse carbono aqui, ele é primário, porque ele só está ligado a 1. Esse aqui é primário também, que só está ligado a 1. E esse aqui? Tem alguns autores que falam que ele não tem classificação, e tem outros autores que falam que ele é primário. Tá? Os autores mais modernos, o Sberco e Salvador, que é um livro que eu gosto muito, da última versão, ele veio pontuando esse cara aqui como carbono primário, então eu prefiro seguir o padrão dele. Tá? Mas vai ter autor que vai falar que esse carbono aqui não tem classificação. Pela lógica, não teria classificação mesmo, né? Mas aí a gente vai pensar nele como primário. Se aparecer dupla, isso aqui é a controvérsia danada, né? Porque você pode considerar que esse carbono está ligado duplamente a esse. Esse é primário, não tem dúvida. Agora há quem fale que esse carbono aqui é terciário, né? Porque ele está ligado duplamente. Para questão de prova, gente, a gente vai considerar ele secundário, tá? A maioria dos autores prefere nem entrar no mérito, né? Eu gostei muito que a Marta Reis, que é uma autora que eu gosto muito, fez no livro dela. Ela botou assim, classificação de carbono saturado. Acabou. Ou seja, ó, só isso aqui só vale para quem não tem dupla e tripla. Caso contrário, isso aqui não está valendo não. Perfeita, perfeita essa autora. Tá? A melhor coisa que ela fez. Então isso aqui é um assunto simples, classificar carbono, a gente vai usar isso à beça. Vou estar lá em oxidação de álcools, aí você precisa saber que é primário e secundário. Isso aqui é bem tranquilo, tá bom? Vale só o carbono para carbono. E como eu disse que a gente está aprendendo a escrever em química organiquez, a gente tem que se ligar em algumas formas de escrita. Deixa eu mudar aqui a cor. Vou botar esse azul aqui mais escuro. Aqui eu peguei a molécula C5H12, é uma fórmula molecular. Essa fórmula aqui é muito legalzinha, mas na química orgânica ela não tem muita utilidade. Por quê? Esses 5 carbonos eles podem estar ligados de muitas maneiras diferentes. Como é que eu vou saber? Eu posso, só com essa fórmula molecular eu posso montar 3 moléculas diferentes, sem exagero. Então, só olhar para a fórmula molecular não diz muito. Ela diz os elementos e quantos átomos tem de cada um. Agora, como? Aí é complicado. Então, o que eu vou fazer? O negócio é o seguinte. Eu vou ligar um carbono no outro aqui. Ó. Vou montar uma molécula aqui. Só meio tortinho. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os hidrogênios e vou montar uma fórmula. Vou escolher aqui. Eu vou montar a estrutura do pentano. Pentano, para quem não sabe, hoje é utilizado é o gás utilizado na serpentina da geladeira, também é o gásinho que usa ali no isqueiro, né? Aquele líquidozinho, quando se abre ele vira gás, né? Ele volta para o estado gasoso e está pressurizado ali. Essa fórmula que eu acabei de montar para vocês é um pentano, está representado na fórmula expandida, né? Todas essas fórmulas aqui são planas porque ela não tem o interesse de ter demonstração do tipo de geometria. Eu falei lá no primeiro slide que o carbono ele é tetraédrico. Bom, tetraédrico ele tem aquele ângulo de 109 graus, na verdade. E quando você olha para ele aqui, você tem a impressão que é uma cruz. Não é. Mas por quê? Porque essas fórmulas aqui são planas, elas não têm o intuito de mostrar como que ficaria a geometria. Na maioria das vezes as fórmulas que apresentam a vocês são planas mesmo. Essa aqui é dita expandida. Porque essa aqui é aquela que aparece tudo, não esconde nada. Ela é muito didática, você vê todo mundo que está ligado em todo mundo. Só que ela tem um problema aqui na química orgânica. Quando a molécula começa a ficar muito grande, os hidrogênios, como eles estão sempre ali, né? O hidrogênio, como eu falo, é o fiel escudeiro do carbono, está sempre ali numa quantidade maior normalmente que do carbono, ele acaba poluindo visualmente. Então, o importante, você deve ter percebido, que é o carbono. O hidrogênio, como eu falei, é o arroz, ele só acompanha. Ele não é o prato principal. O mais importante aqui é o nosso amigo carbono. Então o hidrogênio polui. Então os químicos desenvolveram uma maneira mais tranquila de dar uma omitidinha aí nesses alguns elementos. O hidrogênio, como só faz uma ligação, ele nunca vai fazer parte do meio, né? Ele está sempre ali, como eu disse, fiel escudeiro do carbono. Então é o seguinte, olha o que a gente vai fazer. Eu boto esses 3 hidrogênios assim, ó, condenso. Pronto. Aqui tem 2. Botei aqui. Pronto. Eu coloco do lado do carbono a quantidade de hidrogênios que vai estar ligado a ele. E aí você já sabe que está ligado ali. Então, por exemplo, aqui ó,
você não vai imaginar que esse hidrogênio está ligado a esse carbono a esse. Se esse hidrogênio já está em volta desse carbono, quer dizer que ele pertence a esse cara aqui. Quem está fazendo essas ligações aqui é o carbono, tá? Justamente pelo hidrogênio ser hidrogênio. Onde que eu ponho? Na esquerda ou na direita? Na realidade, você põe aqui no posicionamento que você quiser. Pode colocar até em cima. Você pode colocar embaixo, não tem problema nenhum, tá? Eu, por exemplo, o que eu costumo fazer? Quando está aqui no meio, para dar impressão, para dar aquela sensação que o carbono está ligado a outro, eu boto assim o hidrogênio para longe, para dar a impressão que a ligação está ali mesmo. Mas não é nenhum crime você colocar antes, não. Aqui, por exemplo, não tem jeito, né? Você põe para cima se você deixar do lado, mas não tem problema nenhum, tá bom? Dá para simplificar mais ainda, né? Ó que desgraça, o cidadão pode fazer isso aqui, ó. Não colocar os traços para vocês. Ó, essa fórmula e essa fórmula são iguais. Não muda nada uma para outra. Então, mas cadê a ligação do meio? Supõe-se que ela está ali, não, você tem que imaginar que ela está ali. Ah, mas aí fica muito condensado de vez em quando, isso acontece nas provas. Quer ver o que mais pode acontecer? Isso aqui também é desgraçado. O CH2 não apareceu 3 vezes? Olha que bonito. Ó, posso fazer assim também. Tudo isso aqui é condensado. Essa aqui para mim é uma das piores, né? Aqui não é menos pior. CH2, CH2, CH2 está aparecendo ali. Belezinha? Então, fórmula expandida, fórmula condensada. Adivinha qual a gente vai usar mais? A gente vai usar mais a condensada comparada à expandida. A não ser que seja aquela molécula pequena que você quer mostrar ali uma situação que é importante, você usa a outra. Eu ainda posso combinar as duas, posso mesclar, não tem problema nenhum. E agora o fino da bossa, papa fina é essa daqui, né? É a fórmula em bastão. Fórmula em bastão é a simplificação da simplificação. Seria o seguinte, o carbono não vai aparecer. O hidrogênio que está ligado a carbono também não vai aparecer. Então, por exemplo, eu tenho 5 carbonos no pentano, que a gente fez na tela anterior. Eu vou fazer ele aqui agora. Como é que vai ficar? Ó, 1 carbono, a gente vai ter que dar uma dobradinha. 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quem é o carbono? O carbono vai ser ou a ponta ou a dobra. Ou ele vai ser a extremidade ou a inflexão. Então aqui a gente já tem os 5 carbonos. O carbono ele não é esse traço. Esse traço é a ligação. 1, 2, 3, 4, 5. Morreu, acabou. Tá pronto, não preciso fazer mais nada. Aí o pessoal já entra em pânico. Cadê o hidrogênio aí? Ele tá aí. Mas como que eu vou saber? Aí eu brinco assim, ó. Pré-requisitos, são 3 pré-requisitos para você entender essa forma. Primeiro, saber que o carbono faz 4 ligações. Segundo, saber que o hidrogênio faz uma ligação. E terceiro, saber contar até 4. Parece piada, né? Mas não é. Você só precisa saber dessas 3 coisas. Por quê? Ó, olha aqui essa ponta aqui. Opa. Isso aqui é um carbono. Você está vendo uma ligação indo para ele. Mas você sabe que o carbono tem que fazer 4. Você está vendo só uma, então quer dizer que ainda faltam 3. Então significa que tem 3 hidrogênios ligados nesse cara. Aqui tem um carbono. Tem uma ligação para cá e uma ligação para cá. Então quer dizer que você já está vendo 2. Para 4 faltam 2. Então tem 2 hidrogênios aqui. Então é assim que você vai fazer ao longo de todos os carbonos. E se eu quiser representar o hidrogênio? Deu na telha ali, eu quero colocar. Você pode. Né? Você pode colocar aqui, ó. Vai ficar poluidão. Ó, vou representar todos os hidrogênios dessa fórmula aqui. Ah, mas aí eu quis dar ênfase, eu quis mostrar que ele tinha hidrogênio, eu posso fazer isso aqui que eu estou fazendo. Dá um certo trabalho e perde um pouco o sentido de fazer a fórmula em bastão. Mas é a mesma coisa, né? Aqui é o pentano e aqui é o mesmo pentano representado na fórmula de bastão. Beleza? Bom, eu posso misturar, começar em bastão, outro pedaço condensado, na outra ponta expandido, não tem problema nenhum que isso ocorra. Por quê? Tem às vezes a molécula grandona e tem um pedaço em específico que eu quero dar uma ênfase para ele. Então eu posso fazer isso daí. A fórmula em bastão ela é muito utilizada para cadeias fechadas. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Fica muito prático. Isso aqui é um quadrado. Eita, peraí. Ficou feio demais. Peraí. Vou fazer aqui em cima. Para pagar a maior burocracia aqui.
Pronto. Tá lá, ó. Isso aqui é o ciclo butano e aqui é o ciclo butano. Ah, mas é um quadrado. Não, isso aqui para mim é um ciclo butano. Tem 4 carbonos aqui em cada ponta. Quando eu fizer aqui, eu tenho que fazer essa, parece uma gradezinha de portão, tem que fazer isso aqui? Tem, porque senão se você faz uma linha reta, como é que você vai saber onde estão os carbonos ali? Ah, mas eu posso botar uma bolinha. Não, não pode. Isso não existe, tá? Então, você tem que dar aquela dobradinha para você perceber que ali tem o carbono. Vamos ver mais exemplo disso. Ó, essa aqui foi aquela fórmula que eu usei agora há pouco para a gente dizer sobre o carbono primário, né? Secundário, tudo isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui para bastão para a gente ver como é que funciona. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... direitinho assim, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse segundo aqui, contando da direita para a esquerda, tem um para cima e tem um carbono para baixo. Ó, 1, 2, 3, 4. E o quarto, ó, 1, 2, 3, 4, tem um para baixo. Pronto, acabou. Essa estrutura que eu coloquei aqui, que eu acabei de desenhar, é exatamente aquela dali. Com os carboninhos para cima. Ah, mas aqui estava para cima, aqui estava para baixo, se eu colocar para cima, não tem problema não. Normalmente, quando a gente faz essa gradezinha aqui, se você for colocar o primeiro carbono saindo, a gente segue aqui esse padrão. Mas nada impede que você faça isso aqui, ó. Ninguém pode te dar errado se você fizer isso. Se houver duas, qual é melhor? Eu posso botar assim, ou eu posso botar um para cima ou para baixo. Né? A maioria faz isso aqui. Isso aqui também está valendo. Então, tem muitas possibilidades, né? Vou deixar esses exemplos para lá e vamos deixar só esse exemplo aqui que diz respeito a esse bonitinho que eu já trouxe aqui condensado. Vamos mais um exemplo. E quando aparecer dupla? E quando aparecer um elemento que não seja carbono e hidrogênio? Como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, dessa vez eu trouxe em bastão e vamos passar para condensada. Repara, o oxigênio não pode ser omitido. Só quem pode ser omitido é carbono e hidrogênio. Tá? Não posso omitir outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar para cá, 7, 8. É para ficar os 8 ali. No segundo mora um oxigênio com hidrogênio. Deixa quieto. No terceiro, no quarto mora um carbono aqui para cima. Entre o terceiro e o quarto tem uma dupla. Olha como é que a dupla ela aparece. Ela parece que fica flutuando ali em cima, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma dupla. Entre os dois últimos também tem uma dupla. Aí depois você fez isso aqui, agora é só completar com os hidrogênios. Ó, aqui tem 3. Como é que eu sei que tem 3? Porque eu sei que o carbono faz 4. Lembra que eu brinquei? Você tem que saber que o carbono faz 4. Hidrogênio faz 1 e você precisa saber contar até 4. Acabou. Aqui, ó. Já tem 3, falta 1. Aqui já tem 3, falta 1. Aqui já tem 4, aqui não bota nenhum. Aqui só tem 1, bota 3. Aqui tem 1, bota 2. Aqui tem 2, bota 2. Aqui já tem 3, bota 1. Aqui tem 2, bota 2. Perfeito. Ah, Rafael, aqui tá com esse dobradinho. Por que você não dobrou aqui? Porque eu só dobro quando for a fórmula de bastão. Já que eu converti para esse tipo de fórmula aqui, qual a necessidade de dobrar? Você já tem carbono. A não ser que seja uma estrutura fechada. Aí a fechada é, se ela tiver um desenho de uma estrela, você vai desenhar a estrela. Um pentágono, um hexágono, Hexágono, fala nisso, ó, se prepara para desenhar muito hexágono, que vai rolar muito hexágono daqui para frente. Né? Hexágono, impressionantemente, vai aparecer. Tá bom? Então, fórmula em bastão é treino. A gente já tem que começar a olhar para cá e já imaginar os hidrogênios. Não cabe ficar toda hora aqui vendo hidrogêniozinho aqui, né? Você vai perder muito tempo. E para a gente fechar, né, vamos trabalhar a classificação dessas cadeias. São 4 classificações básicas. Na outra aula eu vou dar continuidade falando de uma classificaçãozinha extra em cima delas, mas inicialmente isso aqui é bem tranquilo. Cadeia aberta, cadeia fechada. Né? Eu acho que o nome entrega assim, um spoiler do que é. Cadeia aberta quer dizer que os carbonos, a sequência, a cadeia não se encontra. Pode até chegar bem pertinho, ó. Olha só isso aqui. Parece que vai fechar, né? Que eu deixei aberto de propósito, aqui é a cadeia aberta.
não se encontraram, né? Então a cadeia aberta ou acíclica. Fechada aqui, ó. Aqui os carbonos já se encontram. Aqui tá para que negócio é esse, um ovinho frito, né? Vai se acostumando, né? Na próxima aula eu vou explicar isso aqui na riqueza dos detalhes, tá? Isso daqui é um anel aromático, é a mesma coisa que isso aqui, é uma cadeia fechada com 3 duplas ligações. Só para adiantar, isso aqui é um benzeno, é um anel aromático. É uma cadeia fechada, tá? Isso aqui vai ser um grupo muito importante. Então, cadeia aberta e fechada, ponto, sem estresse. Cadeia normal e ramificada. Cadeia normal ou cadeia linear é aquela cadeia que a sequência de carbonos é direto. Se eu tenho uma sequência, aqui ó, por exemplo, aqui carbono, 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 ó, agora eu tenho um carbono para um lado e para o outro. O carbono fugiu da sequência, isso já é considerado uma ramificação, beleza? Aí a cadeia ramificada. Aqui propositalmente eu botei o flúor e o nitrogênio, tem gente que fala que isso é ramificação. Ramificação só pode ser de carbono. Isso aqui não é ramificação, porque aqui é flúor e aqui é nitrogênio. Essa cadeia aqui é normal. Pegadinha, tá? Flúor não conta como ramificação, nitrogênio também não, só se fosse carbono. Cadeia normal, cadeia ramificada, tá bom? Saturado e insaturado eu já andei conversando ali atrás, né? O que é o saturado? Insaturado é quando tem o carbono fazendo dupla ou fazendo tripla com ele mesmo. Então, por exemplo, aqui tem uma dupla, mas é carbono e oxigênio, por isso que esse aqui eu de propósito botei como exemplo de saturada, né? Aqui não tem nada, né? Não tem nem dúvida que aqui é saturada. Aqui também, olha a dupla aqui aparecendo. Agora, ó, o anel aromático que eu coloquei ali, né? Que eu já avisei a vocês. Essa bolinha no meio só vai acontecer no hexágono, tá? Você tem esse hexágono com essa bolinha no meio, significa que ali tem 3 ligações duplas, beleza? 3 ligações duplas, então essa aqui é a cadeia insaturada. E por último, a cadeia homogênea e heterogênea. Aí é o seguinte, heterogênea tem um negócio chamado heteroátomo. E a homogênea? A homogênea não tem heteroátomo, mas vai ser legal. Heterogênea tem heteroátomo, homogênea não tem. E o que é heteroátomo? Heteroátomo é hétero diferente. Então tem um átomo diferente que quebra a cadeia de uma forma diferenciada. Então ele atrapalha a sequência. Tem carbono, 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 heteroátomo. Então ele mata a sequência. Necessariamente vai ser um átomo diferente, obrigatoriamente entre carbonos. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Entre carbonos. Pode ser, é muito comum ser o oxigênio e o nitrogênio. Esses dois são, toda hora tem esses casos aí. Pode aparecer um fósforo, pode aparecer um enxofre. Vai ser alguém que no mínimo faça 2 ligações. Por exemplo, um flúor, um cloro, um bromo, um iodo nunca vão ser heteroátomos, porque eles só fazem uma ligação. Então não tem como ele matar a sequência e continuar ali ligado a carbono. Então o heteroátomo é o cara que mata a sequência. Beleza? Então aqui eu tenho, ó, olha o heteroátomo aqui, ó. Olha o heteroátomo aqui entre carbonos. Aí senão vem o cidadão, a cidadã, vê esse oxigênio aqui e acha que é heteroátomo. Ele tem que estar entre carbonos. Aqui, ó, tá escrito entre carbonos. Escrevi em azul, bonitão ali, ó. Entre carbonos. Vale lembrar que essa classificação aqui ela é cumulativa. Por exemplo, o cara colocou isso aqui. Vamos lá. Isso aqui. Isso aqui é uma cadeia aberta. Isso aqui é uma cadeia saturada. Não tem ordem não, tá? Ela é uma cadeia ramificada. E ela é uma cadeia homogênea. Qualquer uma dessas daqui a gente pode largar um monte de classificação. Essa aqui é uma cadeia fechada, insaturada, normal e homogênea. Então a gente pode trabalhar esses casos aí. Ou coisas esquisitas do tipo, o cidadão trouxe isso aqui, ó, um furano, que é um éter. Aí pergunta, vai falando umas coisas lá, aí daqui a pouco o cara fala assim, ó, isso aqui é heterocíclico. Aí você, meu Deus, o que vem a ser isso, heterocíclico? O Rafael nunca ensinou pra gente. Beleza. Mas eu falei que cadeia fechada pode se chamar também cadeia cíclica. Então, isso é a cadeia fechada e hétero de heterogênea. Heterocíclica, gente. É simples assim. De vez em quando acontecem umas coisinhas desse tipo. É só pensar um pouquinho. Olha, eu acabei de largar na mão de vocês agora uma quantidade de informações muito grande. Então, quem está estudando orgânica pela primeira vez,
realmente, você vai pegar agora isso aqui, você vai ter que respirar, vai bem devagarinho, vai assimilando cada informação. Como eu disse, a gente não começou ainda as aulas de Química Orgânica, a gente está aprendendo a um idioma novo, a ler e escrever em Química Organiquez. A gente começa mesmo quando eu falar, ó, hoje é dia de aula de função orgânica. Ali começa a orgânica mesmo, né, para valer. Alguns ainda falam que só vai começar em reação, mas eu prefiro falar que começam nas funções orgânicas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ficar hoje por aqui, a gente já viu bastante coisa. Um beijo e até a próxima. Tchau!